Então, eu lhes peço, nessa noite, abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Vamos entrar em concordância nesse momento e orar ao Senhor para que haja capacitação. Rei Todo-Poderoso, aquele que está sentado à destra do Pai, cujo nos deixou seu Espírito Santo a nos instruir acerca de todas as coisas, lhe pedimos instrução. Lhe pedimos que essa palavra possa cair no momento certo, no tempo certo. Certamente para alguns será conhecimento, mas para outros será correção. Porque será necessário que para alguns hoje essa palavra ministre e trabalhe no caráter daqueles cujos querem te conhecer e desenvolver experiências lindas consigo. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos juntos a falar do seu livro sagrado. Em nome de Jesus Cristo, e todo mundo diz amém e amém. Glória a Deus. Como já lhe disse, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Deixa-me lhe explicar o contexto daquilo que nós estamos lendo aí, para você entender o que se trata, né? Bom, a semana passada, o que tratamos? Nós estudamos a respeito da triste desonra de Tamar. Tamar era uma mulher, Tamar era a princesa do rei Davi. Tamar era filha do rei Davi. E a Bíblia diz que Tamar foi violentada, abusada, né, por Amon. Quem era Amon? Amon era seu próprio irmão. Ou seja, meio-irmão, na verdade, para ser preciso. Ou seja, da mesma família. Da mesma família. Nós vimos a semana passada, e expliquei, lhe convido você a reouvir essa palavra que é sensacional. Amon é justamente a representação daquele que é usado para desonrar as princesas do rei. Quem são as princesas do rei? É a noiva de Cristo. E aquela que quer manter suas vestes puras, limpas, porque afinal, Tamar, além de ser filha do rei, era virgem. E todas as virgens, em época de Davi, né, elas se mantinham separadas e levavam consigo roupas longas que justamente as identificavam como mulheres virgens, separadas para um só esposo. Olha que bonito. Mas Amon, o meio-irmão, não irmão, meio-irmão, parecia irmão, mas assim aceitou um sentimento, se deixou enganar por um sentimento de paixão pela sua própria irmã, porque era muito bonita. E assim se armou um complô, onde preparou tudo para que Tamar se apresentasse no seu quarto e assim abusasse dela. Que terror, que triste história. Então, Amon se diz ser filho do rei, porque Amon era o filho primogênito, inclusive, de Davi. Ele se diz filho do rei, mas, claro, é bem longe de representar a realeza. Por quê? Porque Amon é impuro e o seu nome é
impureza e seu sobrenome é confusão. Então nós encontramos muitas pessoas cujo moram no palácio de Davi, representativamente isso significa que querem estar no reino de Deus, querem ser príncipe do Senhor, se colocam numa posição de representar a realeza, o Senhor Jesus, mas dão péssimo testemunho para seus irmãos e são pedra de tropeço para Tamar. Olha como isso é sério. Amon é o tipo de pessoa que gosta, inclusive, de ser servido com a palavra de Deus, mas lembra que eu falei que ele não ingere a palavra de Deus. Como assim? Porque Tamar preparou bolo para Amon, mas ele não quis comer o bolo. Lembra, eu falei sobre isso. Mas mesmo assim, as motivações de Amon não são puras, porque Amon quer apenas saciar sua própria concupiscência. Bom, após ter violentado a sua irmã, meus amados, o que aconteceu? Amon expulsou a sua irmã Tamar do seu quarto, né? Ou seja, é ele que faz o errado e inverte a situação, como é orgulhoso e como não é um homem quebrantado, não se tocou a errada, foi a própria irmã, expulsou, sentiu repugnância pela sua irmã, desonrou ela e Tamar saiu correndo, colocando cinza sobre sua cabeça e assim foi procurar refúgio e consolo na casa do seu irmão Absalão. Absalão, que era também filho de Davi. Vamos ver o que a palavra tem a seguir. Diz a palavra no versículo 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou muito irado. Com razão, né? E Absalão não falou nada com Amon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Olha que interessante. A reação, eu vou estar falando depois sobre a reação de Absalão. Uma das características de um personagem cuja a finalidade é alguns daqueles que estão me vendo se encontrar em certas atitudes de Absalão. Absalão, quando soube disso, odiou seu irmão Amon, porém não disse nada. Guardou tudo para si. Vamos falar isso depois. Versículo 23. 2 anos depois, olha isso. Quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei, o rei Davi, né? Ele disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Versículo 26. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens. Olha aí o que Absalão fez. Ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu dizer: matem Amon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade.
Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos montaram em suas mulas e fugiram. Olha, a confusão já está se agravando na casa de Davi, conforme inclusive aquilo que Natã prediz e profetizou por parte do Senhor que iria acontecer. Confusão na casa, nos filhos de Davi. Bom, a primeira coisa que vamos aprender nesse trecho é acerca do caráter e temperamento de Absalão. Mais uma vez eu vos digo, o objetivo é que alguns possam aprender. E se ver, seja muito ou seja pouco, no personagem de Absalão. E diz a palavra que Absalão, ao saber daquilo que Amnon fez com sua irmã, né, ele não se pronunciou. Diz a palavra que ele ficou em silêncio, ele ficou calado, porém, aceitou, guardou, armazenou o câncer, o ódio no seu coração. Aceitou, foi ferido, engoliu seco, não revelou isso nem para Tamar, nem para Davi, nem para seus conselheiros, nem para ninguém, apenas ficou calado. Desculpa. Apenas ficou calado, com ódio no seu coração. E diz a palavra que 2 anos mais tarde, quantos anos? 2 anos, é muita coisa, né? Guardando um segredo desse. 2 anos mais tarde, Absalão planeja a morte de Amnon, organizando uma suposta festa, né? Colocando algum pretexto das suas ovelhas que estava tosqueando e tal, gostaria de convidar toda a minha família e tal. Pretexto, organizar uma festa onde convidou os filhos do rei, porque Davi tinha mais de 20 filhos, né? Agora, vamos estudar o que Satanás, meus amados, pode fazer com aquele cujo odeia o seu irmão. Ser ferido é um grau, é um nível, mas odiar é outro nível. A ferida, a mágoa, ela pode virar ódio. Quando uma pessoa magoada não procura imediatamente quem pode lhe ajudar para se libertar desse câncer que se propaga com muita força e velocidade, pois a mágoa vira ódio. Porque quando Satanás encontra mágoa, é como se fosse decretado uma legalidade para que assim esse câncer se alimentasse. E Satanás vem trazer comida para a mágoa, que abre a boca e criando situações, até mesmo dentro de relacionamentos próximos, pois Satanás alimenta o monstro e a mágoa vai tomar força e vai criar tanta força que o nome dela se chamará ódio. Ódio, característica do próprio Satanás. Ódio. Então, aquele que aceita o ódio e deseja a sua própria vingança. Segundo a personalidade de alguns,
Eu não digo de todos, obviamente, mas quando uma pessoa é magoada ou aceita o ódio, né, no seu coração pelo mal que fizeram contra ela, né, dependendo da personalidade, nós encontraremos aquele que vai reagir na hora. Eu fui magoado e aí essa pessoa reage imediatamente. Se revela suas espadas, assim como Pedro fez no Getsemane. Já preguei sobre essa palavra, né? Ou seja, a ofensa, o ataque vem, o caráter de Pedro sanguíneo é reagir imediatamente, desembainhar a espada e já dizer, eu sou assim, sou transparente, eu não gostei, então toma, ok? E a orelha do servo do sumo sacerdote cortado do Malco e o estrago é feito. Mas nem todos são transparentes. Há pessoas muito mais enigmáticas, misteriosas, muito difíceis de discernir. Há outros que ficam calados, como Absalão. Calados como Absalão. Este Absalão, ele ferve dentro de si, dentro dele, mas não faz transparecer nada. Você não consegue ver nada. Há pessoas assim. E pessoas que estão me vendo aqui que são assim. Não conseguem ver nada. Não é uma pessoa extrovertida, mas ela é introvertida. Ela guarda, acumula sentimentos. Ela acumula devido, às vezes, a uma acumulação de humilhação. Ela vai armazenando dentro dela ódio que, por legalidade, pode se tornar, eu digo, um câncer. Por que você acha que muitos estão enfermos, doentes, até mesmo na vida de escolhidos de Deus? Não teria para muitos o motivo de Satanás reivindicar a saúde de uma pessoa cujo é um Absalão? Que não consegue perdoar o seu irmão, mesmo seu irmão tendo falhado contra ele, mas o ódio prevalece porque não é capaz de se resolver, liberar, se libertar para que Satanás não tire a vantagem disso, mas ao contrário, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Até seu vinhateiro, até seu líder não conseguem ver. Porque Absalão, ele não abre. Ele não abre seus sentimentos. Tamar não consegue ver. E o que dizer de Davi? Pessoa introvertida. Ela é muito difícil de discernir essa pessoa porque não apresenta nenhuma variação de humor, entendeu? Ou inclusive atitude que poderia torná-la suspeita de possuir inveja, ódio, ciúme de outra pessoa. Não consegue ver. É um personagem a estudar, Absalão. Que talvez alguns estão falando agora para si mesmo. Eu sou um pouco Absalão, reconheço. Mas agora a tua oportunidade é justamente encontrar cura. Porque a igreja é para isso, para tratar. Porque vocês verão, por causa disso, aqui a bagunça que Satanás
vai fazer na casa de Davi. Porque se o mal não é cortado pela raiz, pois eu lhe digo, um abismo atrai outro abismo. E Satanás brinca no palácio de um rei cujo é escolhido. Pega um filho e pega outro. E se não é cortado pela raiz, e continuará, e o estrago será bem pior. Valorize a graça que o Senhor está lhe dando nessa noite, usando minha vida para imediatamente tratar você, Absalão. Mas queres tu se enxergar e ser honesto? Porque eu estou de início apresentando uma personalidade. Já tratei pessoas que são explosivas, se magoam e respondem na hora. E eu estou falando agora de outro tipo de pessoa. Essas pessoas. Então, obviamente eu não vou lhe esconder nessa noite que esse tipo de pessoas são muito difíceis a serem tratadas, a não ser que tenha alguém do seu lado para orientá-las. Tomara que essas pessoas tenham alguém para orientar. São pessoas que são capazes de acumular monturos, proposto pelo diabo na sua mente. Ou seja, lixo. E vão acumulando. E além disso, ele os guarda anos, se necessário, sem que ninguém o saiba. Só que, por mais incrível que pareça, esse tipo de coisa pode não interferir, inclusive no casamento dessas pessoas, não interfere sobre suas responsabilidades profissionais, mas há algo que está dentro da alma do homem cujo homem guarda. Isso pode ser muito ruim para essa pessoa. Então, o único a saber, já que Tamar não sabe, já que Davi não sabe, o único a saber é Deus e Satanás. Deus e Satanás a saber. Pois eu vos digo nessa noite que a ira ou a mágoa que leva ao ódio, se não é cortado na raiz quando entra no coração do homem, pois é uma praga que se espalhará no homem. É como um câncer que corrói todo o corpo, cujo ninguém vê. E Absalão é essa pessoa, meus amados. Absalão, ele consegue dissimular o seu sentimento. Mas por dentro ele é um vulcão prestes a entrar em erupção. Absalão odeia Amon. E tem os seus motivos. Ele tem motivos plausíveis, ou seja, porque afinal Amon errou, concordamos. Absalão convive com seus irmãos no palácio do rei, mas Absalão não é limpo. Absalão não é puro. Absalão não é confiável, porque se há necessidade de ser político para chegar a cumprir o seu desejo de vingança, Absalão é político e sorrateiro. Porque uma pessoa que, quando tem oportunidade de ser curado, não abre, não quer a cura, essa pessoa ela vai ter, para manter esse sentimento e camuflá-la, ela vai
ela vai ter que ser política. Ela não vai ser ela mesma. Essa pessoa vai ficar... Essa pessoa será uma pessoa miserável, infeliz. Não tem pior que uma pessoa magoada, que aceita a conviver com sua mágoa e com o ódio. O que dizer? Que outro nível. E a oportunidade se apresentou para Absalão, meus amados, se vingar daquilo que Amon fez contra sua própria irmã. O que Absalão fez? Ele embriagou na sua casa Amon. E frente a uma situação de vulnerabilidade, porque ele estava numa posição vulnerável, os servos de Absalão, debaixo do comando do próprio Absalão, mataram Amon. É isso que Absalão quis fazer. Agora eu vos pergunto nessa noite: estás ferido pelo que Amon fez contra a tua casa, contra a tua vida? Tem um Amon por aí? Tem um Amon aqui? O que Jesus ensina? Vamos ler. Lucas 6, 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Quer ser crente ou quer ser Absalão? Porque o fim de Absalão não foi bonito. Foi um tremendo instrumento de Satanás para oprimir a casa de Davi. Que mais? Olha que diz em Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingança. Nunca. Nunca. Mas deixem com Deus a ira. Ela não pode lhe pertencer. Você não pode ficar com ira. Mesmo se você tem muitos motivos justificativos que Amon errou. Amon errou. Mas agora se trata de você, Absalão. Que se tu não trata agora aquilo que está te corroendo por dentro, porque tua personalidade é justamente dissimular, encobrir teus sentimentos, só que no fundo só tu, Deus e Satanás sabem o que está acontecendo dentro de ti. Pois deixe a ira com Deus, diz a palavra do Senhor. Pois está escrito, a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amentoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso mesmo. Então, mesmo que Absalão esteja rodeado de pessoas, Absalão estava só. Porque esse tipo de sentimento, esse tipo de personalidade que se encontra em Absalão, ela isola a pessoa. Porque ela não quer se abrir. Porque não é o tipo de pessoa que vai se abrir com outros. Porque afinal, no fundo, ela quer manter, ela quer cultivar. Ela não quer se libertar. Então, qual é o propósito disso? É isolar Absalão.
é tirá-lo do palácio, para que depois Absalão seja debaixo do domínio total de Satanás. E não é isso que Satanás vai fazer na vida de Absalão? Certamente sim. Certamente sim. Mesmo que Absalão esteja rodeado de pessoas, Absalão estava só. Absalão não tinha ninguém para se abrir. Ninguém. Por quê? Por que não tinha ninguém para se abrir? Será que faltavam sábios em Jerusalém? Havia muitos sábios em Jerusalém. A começar pelos profetas. De verdade. Natã? Por que não procurar Natã? Não, Absalão não quer. Então, veremos o que vai acontecer com o Absalão, que não quer ser curado, não quer procurar pessoas, não quer entregar para Deus. Há pessoas que, na verdade, acreditam que querem ser como Absalão. Não querem mostrar suas feridas para ninguém porque não querem ser sarados. Acumulam anos, a raiva e o ódio sem se dar a chance de se libertar. E mesmo assim querem continuar a serem príncipes. Querem continuar a ser filho do rei. Pode ser um escolhido. Mas até os escolhidos podem ser enganados. Porque se um escolhido de Deus decide transgredir quando tem uma oportunidade de ser curado, ele vai se perder. Se Amon errou, eu digo, a salvação é individual. Mas não perca a tua vida, Absalão, por causa de Amon. Porque Amon errou, tu vai errar, Absalão. E o rei? Tu não pensa a dor e o sofrimento que o rei Davi terá ao saber disso? Não se preocupe pelo rei. Em 2 anos, Absalão não caiu a ficha de dizer, puxa, se eu fizer isso, eu vou ferir meu pai. Mas as pessoas, um Absalão, não pensam nas consequências daquilo que Deus poderia pensar. Em manter, em guardar certos sentimentos e não procurar ajuda aonde pode procurar ajuda? Acumulam anos a raiva e o ódio sem se dar a chance de se libertar. E mesmo assim querem continuar a ser chamado de príncipe. Pois não deixe o veneno da mágoa se propagar. Absalão, isso é a palavra que eu digo para alguns em nome de Jesus Cristo. Quem pagará por isso amanhã será você, Absalão. Porque o salário do ódio guardado é a morte. É a morte. Então, após matar o seu irmão, Absalão, diz a palavra do Senhor, ele fugiu para Gessur. Em Gessur havia um rei, havia uma cobertura espiritual, vamos falar assim, um rei ímpio, um rei que não servia o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Absalão ficou 3 anos em Gessur. Ele foi embora do palácio. É isso que Satanás quer. É tirá-lo do palácio do rei. E a pergunta que eu me faço: será que valeu a pena Absalão ter guardado tantos anos rancor do seu irmão?
Ou seja, mesmo depois da morte do seu irmão Amon, será que isso resolucionou seu problema? Sendo que ele está fora da casa do pai? Como alguns que estão me vendo. Estão aqui, mas não estão. Porque têm dívidas. Porque feriram muito o coração do rei por ter matado seu filho. Eu matar o filho do rei? Sim, porque quando você peca, você coloca ele na cruz e diz, eu concordo. Quando você peca deliberadamente, sabendo que aquilo que você está fazendo está errado, você desvaloriza o preço que Jesus pagou, mas tolera e assim aceita a sua morte, de forma que para você a morte de Cristo não tem seu motivo, porque você, fazendo isso, se torna aquele que eu crucifico. E o crucifica deliberadamente. Assim diz a palavra do Senhor. Absalão ficou 3 anos em Gessur. E agora? Fora do palácio do rei, você acha que tirou vantagem disso? Quem levou Absalão a se afastar do seu pai Davi? Quem foi? Foi ele mesmo. A mágoa que ele aceitou virou ódio, e o ódio virou seu próprio inimigo. Amon teve seu salário, mas Absalão também teve seu salário. Porque viver fora do contexto do reino de Deus também é morrer. Pois quantos hoje estão em Gessur? Mesmo ouvindo essa palavra. Em Gessur, não 1 ano, não 2 anos, provavelmente mais. Vivendo solitários, porque tiveram conflito com seus irmãos, entre aspas, pode ser que não era irmão mesmo, ou meio irmão, dentro da igreja. Mas ainda estão em Gessur. A sua cobertura espiritual, o seu Davi, certamente conhece a motivação da sua saída, Absalão. Ele sabe. Mas será que em Gessur, cidade que representa o mundo, é a solução para a sua alegria e alívio, Absalão? Tu está feliz mesmo em Gessur? Por acaso não sente um pouco saudade do pai? Amon errou, isso é verdade. Mas pelo fato de Amon ter errado e praticado injustiça, você, Absalão, vai se perder e procurar a cobertura de um rei corrupto e sem Deus? Isso são as suas escolhas? O caminho da morte? Não faça isso, Absalão. Não faça isso. Pois a mágoa e o ódio não renunciado são elementos que o afastarão de Davi. E não é isso que Satanás quer? Certamente sim. Bom, outro ponto que eu quero estudar nessa noite é quando Davi recebeu a notícia. Olha isso, diz a palavra no versículo 30
Segundo Samuel 13:30. Estando os filhos de Davi, que se escaparam, né? Ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, prostrou-se rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não penso, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amon morreu. Ou seja, cuidado com as notícias por aí. Davi, agora fala com Davi. Não rasgue suas vestes antes que se comprove a verdade. Porque alguns dizem, todos morreram. Não, isso não é verdade. Morreu Amon, mas não todos os filhos de Davi. E Davi, chegou a notícia de Davi, todos morreram. Não rasga suas vestes antes que se comprova a verdade. Há pessoas que rasguem as suas vestes, sendo que não há comprovação de fatos. São pessoas que extrapolam, são pessoas que amam teatro, são pessoas que exageram porque lhe falta sobriedade e equilíbrio nos seus sentimentos. Tudo é drama. Disseram que todos os filhos de Davi foram assassinados por Absalão. Falsa notícia. Pois aprendem, meus amados, e eu termino com isso, a serem equilibrados. Aprendem a serem sóbrios. Frente a qualquer situação, por mais que seja desfavorável do seu lado. Aprendem a ser maduro. Domínio próprio, temperança. Porque há pessoas que extrapolam e são tão desequilibradas emocionalmente que passam suas vidas rasgando suas vestes. Os noticiários alimentam o medo delas. O pânico de um mundo ímpio e sem amor faz com que elas rasguem suas vestes. Essa pessoa mesmo não sendo mandada embora, porque tem pessoas que têm medo de perder seus empregos e elas criam especulações e situações que não existem e entram em pânico. Essas pessoas são induzidas e manipuladas nas suas emoções por pessoas negativas e sem Deus. Toda situação adversa é multiplicado por 100. Todos morreram. É o fim. Essa pessoa, ela pega uma gripe e já se vê no caixão. Onde está o equilíbrio, Marta? Aonde está a sobriedade, Marta? Por que rasgar as tuas vestes antes do tempo? Porque rasgar as vestes na Bíblia era uma forma de mostrar grande angústia, sim. Porque as pessoas na Bíblia, eles rasgavam as vestes em reação a desgraças ou acontecimentos muito tristes. Também rasgavas as vestes, também era uma forma de mostrar arrependimento. O significado de rasgar as suas vestes, querido, era revelar grande sofrimento. Grande sofrimento. Nós estamos falando de uma situação extrema.
Nos tempos da Bíblia, as pessoas mostravam seus sentimentos com ações. Assim, uma pessoa triste e em sofrimento vestia trapos, não arrumava o cabelo e chorava alto até passar o tempo da sua tristeza ou do seu luto. Então, há tempo para rasgar suas vestes, meus amados. E há motivos para rasgar as suas vestes. Porque eu estou agora falando com alguns que rasgam suas vestes sem motivo. Porque há um desequilíbrio emocional. E todo problema que acontecer é multiplicado por 100. Marta, Marta, aonde está teu equilíbrio emocional? Se não há motivo, então por que rasgas as tuas vestes? Por tão pouco pessoas desequilibradas rasgam suas vestes. Você acha que isso é um exemplo de fé? Pois para a vergonha de muitos que conhecem a palavra do Senhor, esses às vezes são exortados pelos próprios mundanos que rejeitem a palavra, mas quando aparece uma tragédia, uma dificuldade, uma má notícia, em vez desses serem acalmados, domina as situações, tem o Espírito Santo, tem a sobriedade. Não, pois são eles, os ímpios, aqueles que são ateus, aqueles que não querem a palavra, são eles mesmos que acalmam o crente. Pois além da falta de fé, que é pecado, esses crentes deverão aprender sobre sobriedade, equilíbrio e domínio próprio. Por acaso o Senhor está falando com alguns aqui? Certamente sim. Cuidado com as más notícias. Diz a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça de fé e do amor, tendo sempre por capacete a esperança da salvação. Segundo Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Segundo Timóteo 4,5, mas tu, sê sóbrios em tudo. Em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vai ter adversidade, mas procura sobriedade, Timóteo. E eu termino 1 Pedro 4,7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Assim diz o Senhor. Tratamos Amon, tratamos Absalom e tratamos Davi. Amém? Vamos orar. Querido Pai amado, o espelho foi colocado para quem deseja se ver e deseja purificar suas vestes para se encontrar limpo após entender que nesses personagens o Senhor usou a minha boca para se trabalhar, limpar, formatar um vaso cujo deve ter a forma que o Senhor determinou e não a forma que o vaso se determina a si mesmo. Por essa razão, lhe agradeço, Adonai, por assim usar água e suas mãos a apertar o barro cujo deseja ser vaso. Muito obrigado por
tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que Absalão seja curado e recebe as instruções dos sábios cujo nesse ministério há. E que Davi não rasgue suas vestes antes de realmente saber e conhecer o tempo de rasgá-la. Muito obrigado, Rei, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.